Questão 76, UESC 2011. O reducionismo em biologia, em geral, é apresentado como certo tipo de fisicalismo que sustenta que todas as coisas vivas, por serem primeiramente coisas físicas, podem ter sua explicação biológica substituída pela explicação física e que, dessa forma, a biologia poderia ser reduzida a essa área, a física, né? Essa proposição não é considerada a mais adequada, uma vez que se reconhece haver relações e processos em biologia que não seriam explicitados ao se fornecer a descrição física. Há, portanto, um tipo de fisicalismo não reducionista para o qual é preciso que as explicações biológicas sejam coerentes com as explicações físicas. Porém, não seria necessário, ao se formular uma explicação biológica, recorrer-se à física. Ao se considerarem as propriedades inerentes à vida e as possibilidades científicas de descrição adequada dessas características biológicas, é correto afirmar? Antes da gente ler as questões, é importante salientar algumas informações. A biologia realmente tem uma íntima relação com a física. Inclusive, existe até um ramo dentro da biologia que é a biofísica. E ela tem como característica o estudo da biologia usando métodos e princípios científicos da física. Tudo bem, né? Podemos considerar que a ciência não orbita suas disciplinas marcantes como química, biologia e física em órbitas separadas, e sim como um conjunto interdisciplinar. Então, essas três ciências, elas interagem entre si. Estudar a física aplicada nos seres vivos pode ser muito útil em áreas como a medicina, a biomedicina, a educação física, a própria biologia, a fisioterapia, por exemplo, né? Porém, nem tudo na biologia pode ser explicado utilizando atributos da física. Por exemplo, a própria análise do comportamento dos organismos, né? Então, isso aí já não se tem uma explicação física quanto a análise comportamental de alguns organismos. Então, com isso, vamos à discussão aí dos quesitos. Letra A. O fenômeno da vida pode ser explicado plenamente pela física, por serem os sistemas vivos uma parte constituinte do universo. Esse quesito ele é falso. Como se disse acima, lá no texto, a física sozinha não consegue explicar os fenômenos biológicos, então A é falso. Letra B. A soma das partes que constituem os seres vivos resulta na expressão do todo orgânico. Do todo orgânico também é falso. O todo é maior do que a soma das partes, porque ao unirmos as partes, novas propriedades surgem, que seriam as propriedades emergentes. As propriedades e estruturas emergentes, em resumo, são as que emergem a partir das interações e arranjos de componentes de um sistema que, quando analisado individualmente, não as possuem. Então, em resumo aí da história, né? A gente não pode dizer que o todo é constituinte, né? A soma das partes que constituem os seres vivos na expressão do todo orgânico. Isso é falso. Por quê? Porque se a gente analisar algumas partes que constituem os seres vivos isoladamente, elas podem não produzir, como foi dito agora, né? Algumas propriedades emergentes. E essas propriedades emergentes seriam o quê? Seria o resultado da interação dessas partes que, quando estudadas isoladamente, não são produzidas, né? Então, na expressão do todo orgânico, ele é analisado quando se tem a soma dessas partes? Não, porque também se tem o quê? As propriedades e estruturas emergentes. Então, essa letra é falsa também, esse quesito é falso. Letra C. A física quântica demonstrou que as explicações biológicas são supérfluas, né, na caracterização dos sistemas vivos atuais. Esse quesito também ele é falso. A biologia é uma ciência autônoma. Certos fenômenos só podem ser explicados a partir dela. Então, não é a física quântica que vai demonstrar que as explicações biológicas são supérfluas. Não, porque existem explicações, existem condições que a própria biologia consegue explicar, que só a própria biologia consegue explicar. Então, letra C é falso. Letra D. A explicação físico-química
Explicações físico-químicas são capazes de explicitar os diversos níveis de organização nos seres vivos, exceto os mais básicos, como o nível molecular celular. Bom, até o próprio nome já está dizendo molécula. Então, a química ela consegue explicar muito bem algo mais simples, né, dentro da biologia. Então, esse quesito ele também pode ser, eu poderia dizer que ele é errado, é falso. Na realidade, isso aí é o contrário, né? Nos níveis mais básicos, como a bioquímica, o papel da física e da química nas explicações dos fenômenos é maior. Em níveis mais altos, a explicação está não na física e nem na química, mas sim na própria ciência biologia. Então, letra D é falso. Letra E. Existem características nos seres vivos que emergem a cada nível de organização e devem ser melhor descritas por abordagens biológicas. Esse quesito aqui, até você analisando ele sem explicações, você já pode marcar como verdadeiro, né? Existem características nos seres vivos que não podem ser explicadas apenas como fenômenos físicos e químicos determinados. Um exemplo é a não concordância em relação a preferências e atitudes observadas em gêmeos univitelinos, né? Que possuem o mesmo DNA e quando eles são criados em um mesmo ambiente. Então, o comportamento, né, dos organismos vivos pode ser analisado pela biologia de forma isolada. Muito bem, letra E é a nossa resposta correta.